Então, a partir de agora, a gente está gravando. Vamos lá. Então, semana passada, nós passamos por essa parte do livro, né? Que para a maioria é a parte mais emocionante do livro, encontra de Saulo com Jesus na estrada de Damasco. Nós vimos toda a confusão que já estava no coração de Saulo antes desse encontro, né? A espiritualidade sensibilizando a sua percepção para que ele pudesse penetrar nessa ambiência, né, que Jesus transformou ali em volta dele e, e tivesse esse contato com o mestre. E aí Jesus perguntou para ele, né, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou, quem és, né, mestre? E Jesus respondeu, eu sou Jesus. Saulo então começou a ouvir ali Jesus. Quem estava ao redor dele não compreendeu o que estava acontecendo, como eu falei, não, Jesus não se materializou. Jesus só apareceu para Saulo, então Saulo viu Jesus com a sua visão mediúnica, viu com sua visão do perispírito. É, E Jesus então falou para ele: não recalcitres contra os aguilhões. Naquele momento, espírito inteligente, né? Esse dom ele já tinha da inteligência, muito capaz, né, de compreender já tudo que estava acontecendo, sensibilizado pela espiritualidade e penetrando na vibração do Cristo, que não deve ser uma coisa, né, tão simples assim, né? Deve ser uma irradiação gigantesca. Impossível, né, é, se manter inerte, se manter sem emoção e estático diante dessa vibração que o Cristo deve ter irradiado naquele momento. Tanto que os companheiros não viram Jesus, mas sentiram a sua irradiação. Tanto que um deles, a gente vai ver aqui no trecho de hoje, tanto que um deles falou, ficou com receoso de falar certas coisas e está sendo visto por espíritos, né? Por quê? Porque ele sentiu, na verdade, que ali, naquele ambiente, haviam outros seres. E aí, Saulo pergunta, Senhor, que queres que eu faça? Jesus, então, olhando para ele amorosamente, dando-lhe a entender a necessidade de os homens se harmonizarem no trabalho comum da edificação. Jesus aqui pensando na cooperação. Cooperação é um dos elementos que Paulo e Estevão mais exemplifica para a gente e que Emmanuel não deixou de fora do prefácio, né? Como eu gosto tanto de falar. A cooperação é um dos elementos fundamentais para a evolução individual, coletiva, para a evolução pro planeta, para a divulgação na época da Boa Nova do Cristo, hoje para a divulgação da doutrina espírita como um consolador prometido que esclarece os corações, né, que vem no momento certo tirar todos os véus, esclarecer tudo que aquilo não podia ser esclarecido antes, como disse Kardec, como dissem os espíritos para Kardec. Então a cooperação é um dos elementos principais que a gente estuda desde o início e vai estudar até o fim de Paulo Estevão, tá? Até o fim a gente vai ver exemplos maravilhosos de cooperação entre esses discípulos. Então, Jesus falou para ele: levanta-te, Saulo, entra na cidade e lá te será dito o que te convém fazer. A gente comentou muito sobre esse levanta-te, né? A importância desse levanta-te na fala de Jesus desde sempre, nos seus evangelhos, logo depois que ele curava.
que significa a força, a vontade, né? Joana de Ângeles fala a vontade e potência. Porque vontade de se transformar, de mudar, de se curar, todos nós temos. Mas Joana de Ângeles pergunta assim: mas qual é a potência da sua vontade? É o suficiente para te fazer levantar e andar, né? E essa potência quem imprime somos nós. Não é força é, exterior a nós. A potência somos nós. A espiritualidade nos ampara, nos auxilia sempre. Mas o ato de levantar é nosso. Então, nesse momento, Jesus se afastou. Saulo não mais percebeu o seu vulto amorável, nas palavras aqui de Emmanuel, e guardou a impressão de estar mergulhado num mar de sombras. A partir desse momento, ele não mais enxergou. Mas os companheiros que estavam com ele ainda não haviam percebido isso. Eles perceberam que algo de estranho tinha acontecido. E aí, eles falavam, afinal, Jacó, dizia um deles, evidenciando grande preocupação, o que faremos agora? Acho bom, aí Jacó respondeu, né? Acho bom enviarmos Jonas a Damasco, requisitando providências imediatas. Mas que se teria passado? Perguntava o velho respeitável, que respondia por Jonas. Não sei bem, esclarecia Jacó, impressionado. A princípio notei intensa luz nos céus e logo em seguida ouvi que ele pedia socorro. Nem tive tempo de atender, porque no mesmo instante ele caiu do animal, sem poder esperar qualquer recurso. O que me preocupa, falava Demétrio, né? Então, olha aí, ó, Emmanuel dá o nome dos três companheiros de Saulo, né? Jacó, Demétrio e Jonas. O que me preocupa, ponderava Demétrio, é esse diálogo com as sombras. Com quem conversará ele, se lhe escutamos a voz e não vemos ninguém? Que se passará aqui nesta hora sem que possamos compreender? Mas não percebes que o chefe está em delírio? Jacó falou, né? As grandes viagens com sol causticante costumam abater as organizações mais resistentes. Além disso, como vimos desde a manhã, ele parece acabrunhado e doente. Não se alimentou, enfraqueceu-se com o esforço destes dias tão longos que vimos atravessando desde Jerusalém com grande sacrifício. A meu ver, concluía ele, abanando a cabeça entristecido. Trata-se de um desses casos de febres que atacam repentinamente no deserto. Então, eles estavam ali tentando compreender o que havia acontecido com Saulo. Porém, o velho Jonas, de olhos arregalados, fixava o rabino soluçante com grande admiração. Estavam admirados também da condição que ele se apresentava. Depois de ouvir a opinião dos companheiros, falou receoso, como se temesse ofender, olha isso, como se temesse ofender alguma entidade desconhecida. Porque eles viram Saulo falando, né, com alguém, não viram eles ninguém. Então, fala, Kátia. Kátia levantou a mão. Tá sem som. Ah, mas eu quero ouvir você falar. Tenta sair e entrar de novo, para ver se só ela saiu, vai entrar de novo. Deixa eu ver quem entrou aqui enquanto isso. Ricardo, quanto tempo? É, Mozinho entrou. Paola já estava aqui. Agora que você viu ele, ele entrou entrou antes da pressa. Ah, foi? Agora que eu vi. Muito bom. Então, enquanto a Kátia está entrando para ajustar o microfone dela, vamos seguindo aqui. É, e aí.
Jonas falou assim, ó, eu tenho grande experiência destas marchas com sol a pino. Gastei a mocidade. Kátia, tá conseguindo agora? Me escutam? Ah, sim, você sempre tem. É um protocolo para você. Você entra. Eu, eu vou ter que perguntar, eu tenho que falar alguma coisa logo no início para não interromper. Aí, não, eu para interromper não é o problema. Você entra, aí você já sai e entra de novo, tá? Desculpa, mas eu acho que nós já vimos essa página. Então, Eu, nós já vimos essa página, porque semana passada eu acho que eu pulei algumas. Pulou. mas Eu, você eu, chegou até onde ele liberta os companheiros dele. Então, mas mas ela pulou, eu Kátia. pulei. Essa aí a gente leu ela toda? Essa aí você leu, mas você pulou logo no próximo parágrafo. Você Ah, então pulou. vamos pular pro. Eu, eu não pode continuar, porque é logo após esse, aí você pulou. Ah, Eu então tá. marquei, mas Tá. você estava tão concentrada, tão bem, eu falei, eu não vou interromper, não vou, porque eu sei que ela vai sentir. Olha meu pressentimento. Mas está Tá aqui, ó. ótimo. Ah, tá vindo aqui, ó, para você não ver, ó, tá tudo marcado, as Sim, partes que foi sim. pulado. Então vamos só nesse trechinho que eu acho que eu só vou repetir mais esse trechinho, então, Kátia, tá? Não vai embora, porque já é praticamente o próximo. Próximo, né? Então tá. Obrigada, Kátia. Então ele fala assim, ó. Jonas fala que ele tem grande experiência em viagens no deserto, né? Gastou a mocidade conduzindo camelos através da Arábia, mas nunca vi um doente nesses lugares com essa característica. A febre dos que caem extenuados no caminho não se manifesta com delírios, e com lágrimas. Então, ele estava vendo que a característica ali que Saulo estava apresentando não era da febre do deserto. O enfermo cai abatido, sem reações. Aqui, porém, observamos o patrão como se estivesse a conversar com um homem invisível para nós. Reluto em aceitar essa hipótese, mas estou desconfiado de que em tudo isso haja sinal dos sortilégios do caminho. Então, aqui ele está se referindo caminho, era como eram chamados os discípulos, né? Até esse momento. Porque até aqui eles não tinham nome de cristãos. A gente vai ver depois quem foi que deu esse nome para eles. É... Eita, Lele. Seguidores. Ah, meu Deus, espera aí. Vamos lá. Aqui. Os seguidores do carpinteiro sabem processos mágicos que estamos longe de compreender. Não ignoramos que o doutor se consagrou à tarefa de persegui-los onde se encontrem. Olha, estão confabulando ali, Levantando falso testemunho. levantando falso testemunho. Quem sabe planejaram contra ele alguma vingança cruel? Ofereci-me para vir a Damasco a fim de fugir dos meus parentes, que parecem seduzidos por essas doutrinas novas. Onde já se viu curar a cegueira de alguém com a simples imposição das mãos? Onde já se viu fazer um bem desse, né, a uma pessoa? Que coisa absurda curar um cego? Não é? Que coisa absurda entregar um pão na rua hoje em dia, né? Entretanto, meu irmão curou-se com o famoso Simão Pedro. Só a feitiçaria, a meu ver, esclarecerá essas coisas. Vendo tantos fatos misteriosos em minha própria casa, tive medo de Satanás e fugi. Nossa, é até engraçado isso. Essa é muito curioso, né? Porque sem questionar nenhum segmento, doutrina, religião nenhuma, esse pensamento de que você mexer com os espíritos, né? Isso é coisa de Satanás. Isso tem até hoje, né? Muito forte, Foi. inclusive. Muito forte até hoje. Porém, com o tempo, eu consegui compreender, entender um pouquinho, né? Que as pessoas vivem ainda muito sobre o domínio do medo, né? E, e o medo paralisa, né? Paralisa você buscar entender, você buscar compreender. O medo paralisa demais. Então, as pessoas, de fato, elas têm muito medo disso, né? Às vezes, elas são tão
trabalhadas ali na sua cabeça de que não pode, não pode, espírito não pode, que elas morrem de medo de verdade. E aqui nós já estamos vendo, né, Alane, aonde foi plantado esses germes do medo. Olha aqui, já Exatamente. falando, né, que isso aqui era feitiçaria, falando que isso aqui era o Satanás e tal, e ali foi ficando cada vez mais forte, até, não é, que o catolicismo veio colocar esses medos na nossa cabeça, desde lá atrás. O Sim, espiritismo foi banido, foi perseguido por causa desses germes que a gente já está vendo aqui sendo plantado. sim, é verdade. E muito disso, Ana, porque assim, muito antes dessa época que a gente está vendo no livro, muitas doutrinas religiosas da época já tinham manifestação em contato com a espiritualidade, né? Muitas tinham. Só que isso era só pro, como eles chamavam, dos iniciados, né? Ou que tinham acesso a isso, eram poucos. Mas eles já tinham esse conhecimento, né? É, a visão do futuro, por exemplo, no Antigo Testamento tem algumas passagens, né? Das visões do futuro. É, mas o medo era imposto de fato para impedir que isso fosse divulgado para todo mundo, né? Porque para eles era um conhecimento para poucos, né? Mas hoje em dia não é assim. Hoje em dia é o medo mesmo para controlar. Mas, enfim, aos poucos isso está se transformando, né? Eu assisti, não sei se vocês conhecem, o Paulo César Frutuoso. Se vocês não conhecem, vale a pena ver. Ele é um médico, ele tem. Eu fiquei impressionada quando ele falou. Eu nasci no ano de 75. E aí ele falou assim na palestra: eu me formei em medicina no ano de 75. Eu fiquei impressionado com isso. Então, ele tem 49 anos de medicina. E ele tem 40 anos de dedicação no trabalho mediúnico. E ele tem vários livros e livros impressionantes. E ele é um médico de um centro gigantesco que tem no Rio de Janeiro, que se chama Frei Luiz. Não sei se vocês conhecem, né? Ouvi E muito lá falar. acontecem cirurgias, há 40 anos, né? Pelo menos acontecem cirurgias espirituais maravilhosas. Ele é magnetizador, certo, doutor Frutuoso? Ele é magnetizador. Uhum. Eu não sei se ele é magnetizador, não sei exatamente qual é a função que ele faz no trabalho mediúnico lá. Eu sei que ele acompanha as cirurgias, eu não sei se ele dá sustentação. Eu Sim. acho que pode ser que ele seja, não sei exatamente para falar. Mas a palestra dele foi maravilhosa que eu assisti, vale a pena assistir. Ele tem É, vários. E nessa palestra, por que eu estou falando isso? Nessa palestra que eu assisti dele outro dia, ele falou de um cientista, de um pesquisador, que não é do meio espírita, e eu amo isso. Eu amo quando surge uma pessoa fora do meio espírita, principalmente na ciência, e traz uma evidência que comprova, né, coisas que a gente já sabe. Que ele está estudando o perispírito, não com o nome de perispírito, né, mas campo de força magnética, alguma coisa assim. Ele está estudando a existência do perispírito. Então, através da ciência, esses medos vão caindo, né? Vão sendo comprovado que é só a lei de Deus, né? É só a lei natural de Deus. Então, tudo vai cair. Vamos prosseguir para a gente conseguir chegar no final. Recolhido em si próprio, surpreendido no meio das trevas densas que o envolviam, Saulo escutou os comentários dos amigos, experimentando grande abatimento, como se voltasse exausto e cego de uma imensa derrota. Limpando as lágrimas, chamou um deles com profunda humildade. Acudiram todos solicitantes. O que aconteceu? Perguntou Jacó, preocupado e ansioso.
Estamos aflitos por vossa causa. Estais doente, Senhor. Providenciaremos o que julgar necessário. Saulo, então, fez um gesto triste e acrescentou: estou cego. Nesse momento que eles souberam, através do próprio Saulo, que ele estava cego. Mas que foi? Perguntou o outro inquieto. E aí, Jesus falou uma frase que foi a sentença dele para sempre. Eu vi Jesus Nazareno. Disse contrito, inteiramente modificado. Ele assumiu ali para os três que ele havia visto Jesus. Ele sabia. A gente não consegue ter noção, lendo, né, simplesmente, de quão impactante foi esse momento, tanto para Saulo como para esses que estavam junto dele. Porque é uma mudança, assim, radical, é uma palavra até fraca para falar. É uma mudança, assim, extraordinariamente radical. Essa mudança dele estar no caminho de Damasco, atrás, indo para uma cidade, né, de Damasco, perseguir cristãos, e num segundo, né, ele cai do camelo, ele cai do animal que carregava ele. Acontece isso tudo, eles ficam ali perturbados, vendo o que estava acontecendo com ele, sem saber o que estava acontecendo. Ele levanta e fala: eu vi Jesus. Isso foi demais para eles. Tanto para Saulo, falar isso para Saulo, ele precisou de uma força muito grande, porque ele estava completamente consciente ali, né? Ele sabia exatamente o que isso ia representar, é o que essa fala dele ia representar, o que ele poderia guardar para isso para ele, né? E não falar nesse momento. Mas ele falou: eu vi Jesus Nazareno. E aí eles se espantaram. Jonas fez um sinal significativo, como afirmar aos companheiros que tinha razão, entreolhando-se todos muito admirados. Entenderam, de modo instintivo, que o jovem rabino se havia perturbado. Jacó, que era a pessoa de sua intimidade, tomou a iniciativa das primeiras providências e acentuou: Senhor, lamentamos a vossa enfermidade, mas precisamos resolver quanto ao destino da caravana. Eles não podiam ficar ali, né? Porque era também uma condição muito extrema. Eles já estavam viajando há muitos dias, né? Essas viagens eram viagens dificílimas. Tanto é que haviam pessoas especialistas com eles mesmos, havia um, né? Especialista em fazer essas viagens pelo deserto. Porque era muito difícil, não era fácil. Jacó, não te preocupes comigo. Relativamente ao que me cumpre fazer, preciso chegar a Damasco sem demora. Quanto a vocês, e aí a voz dele, né, reticenciosa, quebrantara-se dolorosamente, como premida de grande angústia, para concluir em tom amargo. Façam como quiserem, pois até agora vocês eram meus servos, mas de hora em diante eu também sou escravo. Não mais me pertenço a mim mesmo. Não Olha sou que mais eu humildade. quem vive, mas o Cristo que vive em mim. Vai ser a fala mais aperfeiçoada, um pouquinho que ele vai falar mais à frente, né? Ante aquela voz humilde e triste, Jacó começou a chorar. Tinha plena convicção de que Saulo enlouquecera. Chamou os dois companheiros à parte, né, no canto, e explicou. Deu as ordens, né? Vocês voltarão para Jerusalém com a triste nova, enquanto me dirijo à cidade próxima com o doutor a providenciar a melhor forma. Levá-lo-ei aos seus amigos e buscaremos o socorro de algum médico. Noto-o extremamente perturbado. O jovem rabino cientificou-se das deliberações quase sem surpresa, conformou-se passivamente com a resolução do servo e, naquela hora, submerso em trevas densas e profundas,
essa frase tem um significado simbólico muito grande, né? Naquela hora, submerso em trevas densas e profundas, tinha a imaginação repleta de conjecturas transcendentes. A cegueira súbita não o afligia. A cegueira, para ele, era o de menos. As suas trevas, né, que eram internas, que eram íntimas e profundas, que agora ele conseguia ver com mais clareza, essa sim era a causa da sua perturbação nesse momento. E aí Emmanuel falou, a cegueira súbita não o afligia. Do âmbito daquela escuridão que lhe enchia os olhos da carne, parecia emergir o vulto radioso de Jesus aos seus olhos de espírito. A cegueira da carne fez ampliar a visão desse espírito e ele só via a luz. Gente, isso é uma simbologia muito bonita, né? Porque dentro das suas trevas, né, da sua noite, do seu deserto, havia uma luz aos seus olhos nesse momento, que era a luz divina de Jesus, que não o abandonou. Parecia emergir o vulto radioso de Jesus aos seus olhos de espírito. Era justo que cessassem suas percepções visuais, a fim de conservar para sempre a lembrança do glorioso minuto de sua transformação para uma vida mais sublime. Então, Jesus cessou toda a visão material que Saulo tinha nesse momento, para que ele pudesse, com isso, entrar nesse seu deserto, nessa sua noite, né, e refletir, mas sem deixar a luz divina do Mestre ali presente na sua consciência. Saulo recebeu as observações de Jacó com a humildade de uma criança, sem uma queixa, sem resistência, ouviu o trotar da caravana que regressava, enquanto o velho servidor oferecia o braço amigo tomado de infinitos receios, com o pranto a escorrer dos olhos inexpressivos, como perdidos em alguma visão indevassável, no vácuo. O orgulhoso doutor de Tarso, guiado por Jacó, seguiu a pé, sob o sol ardente das primeiras horas da tarde, comovido pelas bênçãos que receberam das esferas mais elevadas da vida. Gente, olha isso, ele já está percebendo as bênçãos que ele recebeu. O amor do Cristo que veio acolher ele. Saulo chorava como nunca, estava cego e separado dos seus. Dolorosas angústias represavam-lhe no coração o preço, mas a visão do Cristo redivivo, sua palavra inesquecível, sua expressão de amor lhe estavam presentes na alma transformada e foram presentes por toda a sua trajetória, até o momento que ele novamente vê Jesus, quando ele desencarna, né? Jesus era o Senhor inacessível à morte. Ele orientara os seus passos no caminho, dar-lhe-ia novas ordens, secaria as chagas da vaidade e do orgulho que lhe corroíam o coração. Sobretudo, conceder-lhe-ia forças para reparar os erros dos seus dias de ilusão. Daria forças a Saulo para ele não resistir aos agrilhões. Impressionado e triste, Jacó guiava o chefe amigo, perguntando a si próprio a razão daquele pranto incessante e silencioso. Imagina a angústia, porque ele era amigo dele, né? Ele era servo, mas também era amigo. Imagina a angústia desse companheiro que nada estava entendendo, achando que ele tinha sido tomado
pela vingança, né, dos homens do caminho e estava ali dominado pelos maus espíritos, vendo ele chorando, triste, angustioso, numa expressão de humildade que não era Saulo de Tarso que ele conhecia, né? Imagina esse companheiro como não estava. Envolvido na sombra da cegueira temporária, e Saulo não sabia que essa cegueira era temporária, né? Emmanuel está falando aqui para a gente, mas ele não sabia. Ele apenas formulou os pensamentos de que ele sabia que o Cristo não abandonaria ele. E aí podemos aqui, né, dizer que aquele choro silencioso seria o choro, né, do renascer do novo Saulo. Imagina naquele momento o que se passava na cabeça do Saulo, essa lembrança, essa voz de Jesus Nazareno, a luz que envolveu ele e esse renascimento. Gente, deve ser, como você falou, a gente não tem como nem mensurar lendo o que ele viveu. Ele não sabia se estava triste, se estava feliz, ele não sabia, ele só sabia chorar, às vezes de alegria e às vezes até de tristeza, não é? De não poder ter encontrado ele antes, de não ter dado ouvido antes. Agora imagina, né, só o espírito, só os olhos dos espíritos vendo. Ali ele voltou diretamente para dentro, ele voltou para a própria dentro dele, o próprio espírito e fez aquela renovação. Esse turbilhão, né? Turbilhão, é. É praticamente a sensação que o espírito tem no momento do desencarne, né? Quando a consciência se amplia e você tem acesso às informações, você tem acesso mais vivo aos seus atos, né? E aí a sua consciência palpita, e é no momento que você passa pelo julgamento verdadeiro, que é o julgamento da consciência, né? Exato. Saulo, desde muito tempo, a gente tende, né, no início do livro. Acho que aqui os corações já estão mais amorosos para Saulo, né? Mas no início do livro a gente tinha um pezinho atrás, né? O comportamento dele com Abigail, com Pedro, com Estevão. Mas desde muito tempo que esse coração está atormentado, né? Desde muito tempo que esse coração está com esse turbilhão de sofrimento, de despertar, enfim. Envolvido na sombra da cegueira temporária, Saulo não percebeu que os mantos espessos do crepúsculo abraçavam a natureza. Nuvens escuras precipitavam a queda da noite, enquanto ventos sufocantes sopravam da imensa planície. Dificilmente acompanhava as passadas de Jacó, que desejava apressar a marcha, receoso da chuva. Coração resoluto e enérgico, olha só, características fortíssimas nesse espírito, que ele não deixa de lado em momento nenhum. Coração resoluto e enérgico, não reparava os obstáculos que se antepunham à sua jornada dolorosa. Faltava-lhe a visão, necessitava de um guia, mas Jesus recomendara que entrasse na cidade, onde lhe seria dito o que tinha a fazer. Então, resoluto que era, decidido, forte, não deixou de ser forte, com toda a dificuldade, porque, gente, faz um exercício. Põe um paninho no rosto e anda 5 minutos dentro de casa. Não é uma condição fácil. Ainda mais para um homem como Saulo de Tarso, né? Emmanuel, não à toa, há uns parágrafos anteriores, falou que ele ia à frente da caravana, empinado, como um chefe, né? E momentos depois, ele está nessa condição, mas não deixa de lado a resolução de seguir. Jesus mandou eu fazer isso, então é isso que eu vou fazer.
era preciso obedecer ao Salvador que o honrara com as supremas revelações da vida. A passos indecisos, ferindo os pés em cada movimento inseguro, caminharia de qualquer modo para executar as ordens divinas. Era indispensável não observar as dificuldades. Era imprescindível não esquecer os fins. Quem importava o olhar em trevas? O regresso da caravana a Jerusalém, a penosa caminhada a pé em demanda a Damasco, a falsa suposição dos companheiros a respeito da inovidável ocorrência, a perda dos títulos honoríficos. Isso devia doer demais em Saulo. Olha, o Marcos, meu marido, né, ele tem uma fala, uma observação que, quando ele falou isso, eu achei maravilhoso, né? Que foi o seguinte: a gente tem os discípulos que acompanharam Jesus, né? E outros que se agregaram a eles, como Estevão, e a gente tem Saulo de Tarso, são os grandes divulgadores do Evangelho de Jesus. E que todos eles, de fato, sofreram muito por abraçarem o Mestre, né? Todos eles sofreram muito. Mas nenhum deles, nem os mais ricos que a gente tem noção, é notícia, né? Nos estudos do Evangelho. Nenhum deles abriu mão de tanta coisa como Saulo de Tarso. Para Saulo de Tarso foi mais difícil. Porque ele tinha muita coisa, honrarias, né? Poder, dinheiro, né? Colocação na sociedade, influência na sociedade, né? Com o poder, como o que tinha de maior poder na época. A gente traz isso para os nossos dias, né? Alguém muito influente, com muito poder, com acesso à grande nobreza, de uma hora para outra abdicar disso tudo, ser chamado de louco por deixar isso tudo de lado para seguir o Cristo. A gente também não tem noção do que isso significava, mas significou muito. Que importava o olhar em trevas, o regresso da cara, a gente já leu aqui, né? O repúdio dos sacerdotes, seus amigos, a incompreensão do mundo inteiro diante do fato culminante do seu destino. Saulo de Tarso, com a profunda sinceridade que lhe caracterizava as mínimas ações, só queria saber que Deus havia mudado de resolução a seu respeito. Ser-lhe fiel até o fim. Quando as sombras crepusculares se faziam mais densas, 2 homens desconhecidos entraram no subúrbio da cidade e, embora a ventania afastasse as nuvens tempestuosas na direção do deserto, grossos pingos de chuva caíam aqui e ali sobre a poeira ardente das ruas. As janelas das casas residenciais fechavam-se com estrépito. Damasco podia recordar o jovem tarsense formoso e triunfador. Conhecia-o nas suas festas mais brilhantes. Costumava aplaudi-lo nas sinagogas. Mas, vendo passar na via pública aqueles 2 homens cansados e tristes, jamais poderia identificá-lo naquele rapaz que caminhava cambaleante de olhos mortos. E, de fato, não era mais esse Saulo que eles haviam conhecido, né? Já nem foi reconhecido, né? Ele não foi reconhecido. Não foi reconhecido. Era um novo Saulo que se iniciava, tá? Porque agora a gente vai... Aqui a gente encerra o capítulo 10, encerra a primeira parte do livro, e a gente agora vai entrar na segunda parte do livro. É o início da trajetória de transformação consciente de Saulo. Porque o início da transformação dele a gente já viu lá atrás, né? Em vários momentos a gente foi pontuando aqui.
Agora é o início da sua transformação de forma consciente. Ele agora está consciente da sua necessidade de transformar e vai fazer essa transformação através da sua própria vontade agora. Bom, a gente ainda tem alguns minutinhos e vai dar para trazer o que eu prometi que eu ia trazer o plus, né? Para a gente encerrar esse capítulo, essa primeira parte. Vou deixar uma imagem aqui para a gente, enquanto eu falo, mas eu queria perguntar para vocês dessa passagem que a gente viu por último, né? Dessa última trajetória de Saulo no caminho de Damasco, desse encontro dele com Jesus. Quem quiser falar, tá? Quem quiser colocar. O que mais tocou o coração de vocês? O que eu vou trazer um texto de Emmanuel que fala sobre um trecho que muito me tocou, tá? Mas aí eu queria saber de vocês. Se alguém quiser falar, o que mais tocou vocês? Alguém quer falar? Ana, quer falar? Você encerrou esse capítulo hoje? Não, do encontro de Saulo com Jesus. Olha, todo esse primeiro capítulo foi muito emocionante, não é? Momentos, emoções vividas, desde o começo, não é? Como já no final, quando ele começou já a mudança dele. Mas o que mais me tocou foi justamente a, a queda dele, foi a visão dele de ver a luz, né? E de aceitar naquele momento que ele viu Jesus Nazareno. E naquele momento ele se dedicou da mesma forma, com a força que ele lutou pela, lá pela razão dele, pelas coisas que ele defendia, no mesmo momento ele mudou, ele já transformou, já pôs essa força, ele já pôs essa coragem, ele já pôs essa confiança nessa nova caminhada, porque ele sabe que vai enfrentar. Ele não vacilou em nenhum momento, apesar dele estar sentindo, ele já sabendo que agora, a segunda oportunidade, ele já falou, né? A oportunidade, sabendo que Deus esteve ali, que Deus o chamou, que ele vai se dedicar e que ele não está se importando com tudo isso que ele vai ter que abdicar. Isso é muito forte, porque você está ali falando, está ali mostrando ali. Aí eu, por mim, eu fico me colocando, será que eu teria essa capacidade de largar tudo, pensando como Saulo pensando como ele defende tudo aquilo, e de repente aquela porta se fechar, assim, ó, no passe de mágica, e viver já uma nova experiência, sem pensar duas vezes. Ele ali já não estava preocupado com os julgamentos, ele já não estava preocupado com apego, com nada. Ele estava decidido que sim, que ele ia agora seguir Jesus, porque ele o viu, ele sentiu. Isso foi muito emocionante. Foi Muito lindo, bom, né, lindo, Ana? lindo a transformação. Foi lindo, 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 lindo. E Muito ele tem a bom. consciência que vai ser difícil. Tem. Essa parte, Total consciência. a parte forte, a parte linda, ele tem total consciência, mas já está completamente convencido que é isso que ele vai fazer. Muito Isso é bom. muito tocante. Muito bom. Obrigada, querida. Paola, quer falar? Eu fiquei pensando, eu não li, eu não estava com vocês semana passada, mas quando eu li esse livro, lá trocentos anos atrás, que está na fila para ler de novo, o que me chamava atenção sempre era essa, mesmo com toda a briga interna dele, ele foi resiliente e ele foi tudo de aceitação e de submissão,
não com essa palavra que a gente hoje vê de muito peso, mas é como se ele falasse assim: tá bom, eu concordo, confio e aceito, e não precisa de mais nada. Isso me chamou muito a atenção na época, sabe? Ele se entregou com toda a força que ele tinha, com a mesma força que ele tinha para brigar contra, e para ele foi tudo. A gente lê essa história entendendo que isso foi assim, apenas naquele momento, mas a gente já viu nos nossos estudos, ele vinha se transformando. Só que ele vinha se transformando e ainda brigando com ele mesmo, porque era uma briga muito grande, por todas as coisas que ele viveu. Só que isso foi a sensação que eu tive quando eu li o livro, foi a gota d'água num copo cheio. O copo já estava cheio de amor. Ele só precisava viver este amor. E quando Jesus aparece para ele, ele vive esse amor e ele fala: tá bom, agora eu me entrego. Eu sempre lembro, eu fico lendo e eu fico fazendo as cenas na minha cabeça. Por mais que não fosse isso, mas na minha cabeça é como se ele estivesse ajoelhado aos pés do Pai, de Jesus e falado assim: eu me entrego, enfim. Isso para mim ainda mexe. Muito bom, meninas. Olha, vocês duas falaram o que tem tudo a ver com o texto que eu trouxe. Que é o seguinte, vocês falaram, ó, de aceitação, de entrega, de compreensão da sua condição, né? E para mim, isso tudo tá nesse texto de Emmanuel aqui, olha, que fala assim. Tô indo lá pro texto. Aguilhões. Emmanuel destaca essa passagem, né? Tá lá em Atos, capítulo 9, versículo 5, aonde Jesus fala para ele: não recalcitre contra os aguilhões, né? Duro é para ti recalcitrar contra os agrilhões. Por que que eu acho muito marcante essa fala de Jesus? Porque ela tem muito a ver com a nossa caminhada. A nossa caminhada não. Vamos ler o texto, no final eu faço comentário. Ó, vou ler. O caminho evolutivo está sempre repleto de aguilhões. Esse texto é para a gente ler colocando não mais Saulo de Tarso nessa condição, mas a nós mesmos, tá? O caminho evolutivo está sempre repleto de aguilhões. De outro modo, não enxergaríamos a porta redentora. Entrega-se Deus aos filhos da criação inteira, reparte com todos os tesouros do seu amor infinito, estimula-os a se elevarem através de 1000 modos diferentes. Entretanto, existem círculos numerosos, como a Terra, em que as criaturas não se percebem dessas realidades gloriosas e paralisam a marcha, dormindo no leito da ilusão. Não foi o que aconteceu com Saulo, né? Nesse momento que ele despertou. Até aqui ele dormia, mas no momento que ele despertou, não. Perante tal inércia, os mensageiros da providência, aos quais se confiou a tarefa de iluminação dos que estacionam na sombra, promovem recursos para que se verifique o despertar. Quando a gente estaciona na nossa jornada, diante das dores e das dificuldades, a espiritualidade vem e nos impulsiona, nos derruba do cavalo. Ciente de que Deus dá tudo, a vida, os caminhos, os bens infinitos, os gênios inspiradores, e só pede às criaturas que lhe dirijam aos braços paternais. Esses divinos emissários organizam os aguilhões por amor aos seus tutelados. Então, os aguilhões que nos aparecem no nosso caminho são, na verdade, providências da espiritualidade amorosa e acolhedora. São instrumentos para a nossa transformação. Nesse programa, criou Jesus os mais nobres incitamentos para a esfera terrestre. A riqueza e a pobreza, todos esses, tá? São aguilhões, são instrumentos, são provas, são instrumentos de transformação.
a pobreza, a riqueza e a pobreza, a fealdade e a formosura, você nascer belo, você nascer feio, o sofrimento e a luta são aguilhões ou oportunidades instituídos pelo Cristo a benefício dos homens. Cada existência e cada pessoa tem a sua dificuldade particular, simbolizando ensejo bendito. Então, cada dificuldade que nós temos no nosso caminho, que são os nossos aguilhões, simbolizam ensejo bendito. Analisa a tua vida, situa teus aguilhões e não te volte contra eles. Se um espírito da grandeza de Saulo de Tarso não podia recalcitrar, imagina o que se pedirá do nosso esforço. Belíssimo texto, está lá no Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, né, com esse texto Aguilhões. E, para mim, resume o que a gente pode, né, muito bem trazer aos nossos corações desse último trecho que a gente viu, né, de Saulo, dessa fortaleza, dessa força, dessa comunhão com Deus, dessa entrega, mas, sobretudo, que a gente não recalcitre contra os nossos aguilhões, porque são eles instrumentos da nossa transformação. Por vezes, né, e na grande maioria, são escolhas que nós fizemos, né? As nossas dores e as nossas dificuldades são resultantes de escolhas que nós fizemos. Por vezes, são situações criadas pela espiritualidade para nos impulsionar, mas na grande maioria são criadas por nós mesmos. Verdade. Amores, alguém quer falar alguma coisa? Dá uma cutucada aí no Brito aí para ver o que é que ele acha. Então, quietinho aí, ele está escondido, ele. Ó, Brito, Ricardo, fiquem à vontade. Qualquer um, Ana Paula, Luz, Eliane, Priscila, Bia, qualquer um que quiser fazer uma colocação para a gente encerrar essas reflexões da nossa primeira parte do nosso livro. Fiquem à vontade. O André hoje não veio, gente. Estou preocupada com ele. Boa noite. Amado Brito. Gente, a gente está observando aí, né, esse momento do Saulo, né, e está se cumprindo aquilo que o Estevão disse em seus últimos momentos de vida, né, quando ele fala para Abigail, né, olha, se ele defende com tanta fervor, não é, a sua crença, imagina quando ele descobrir, não é, como ele não vai fazer, descobrir realmente a verdade. Né? E a gente já começa a ver que, a partir desse momento, ele já começa a querer, abandonou tudo já. Para ele já não existe mais, né, aquelas honrarias, aqueles cargos, aquilo já não tem mais valor para ele. Né? Então, ele já começa a adentrar um caminho de recuperação. Veja como ele foi rápido nisso, né? De querer transformar, de querer mudar. Né? Então, o que chama muito a atenção é essa rapidez, né? A sua consciência desperta e ele não quer perder tempo. Ele já dá os primeiros passos em busca dessa transformação, porque ele percebe, olha, está tudo errado e eu preciso recuperar esse tempo perdido. Né? Então, eu acho que todos nós, né? Quantos de nós, às vezes, a gente tinha certeza de uma coisa, consciência, defendia, e quando a gente descobre que está errado, como é difícil para a gente, não é? Como é Muito. difícil a gente voltar atrás, né? Mas ele não. Ele já, naquele momento, ele já aceitou e disse, esse é o caminho e agora eu vou ter que seguir por essa trilha, porque essa não tem mais volta, não é? Muito bom, né, Brito? Muito resoluto, muito decidido, né? Isso. Muito fervoroso nas suas convicções, né? Muito bem lembrado, Brito, da fala de Estevão, quando falou que quando ele descobrisse o Cristo, ele ia ser um grande defensor, né? Isso mesmo. Né? Nossa, que lindo, é Uma verdade. profecia ali de Estevão. É Muito bom. verdade, Ó, é verdade. a Eliane colocou aqui, sentir a presença de... Tá, eu estou lendo aqui no chat que a Eliane colocou. Sentir a presença de espírito
com certa evolução espiritual, já nos sentimos embebecidos com tanta luz. Imagina ver Jesus. Pois é, quando a gente tem contato, né, com o espírito, com uma espiritualidade mais elevada, a gente já sente essa vibração, né? Imagina com Jesus, imagina a irradiação desse espírito. E Ricardo colocou assim: lembrei da carta descrevendo as características morais e físicas de Jesus. A carta de Públio Lentulus, Ricardo, que você está falando, essa carta é engraçado, né? Se for essa carta é interessantíssima. Não sei se é essa que o Ricardo. É, Ricardo? É essa aí no É. site da Rádio Rio de Janeiro. Se quiserem ler, está no site da Rádio Rio de Janeiro. Para quem ele escrevia? Ele escrevia para o imperador Tibério César. Essa carta é interessantíssima, né? Eu lembro da carta porque quando Paulo diz assim, eu vi Jesus, e nessa carta tem duas coisinhas dos olhos de Jesus, né? Fala-se uma característica que quando ele olha o seu semblante, acho que ele escreve assim, seu semblante ameniza, te faz chorar. Eu lembrei quando ele disse Jesus, eu acho que foi até a Ana Silva, disse, será que eu faria isso? Eu respondendo, falei, se você visse Jesus, eu acho que todos aqui iam entrar na mesma vibe, acho. O seu áudio estava picotando um pouquinho, mas deu para entender. Você consegue colocar o link no nosso grupo, Ricardo, dessa carta? Gente, essa carta ela é maravilhosa. Para quem não conhece, vale a pena ler. É Públio Lentulus, descrevendo Jesus para Tibérios, né? E assim, há algumas pessoas, eu já ouvi isso de algumas pessoas, falarem assim: ah, mas Jesus não tinha feição bonita, Jesus era feio, porque tem uma passagem aí no texto bíblico que fala alguma coisa sobre isso. Mas a gente vê que em Emmanuel, né, e a gente, nessa carta que o Ricardo está falando, a gente vê que não era assim, né? Jesus, assim, isso tem importância, né? É, não e sim, né? Porque a vibração e a grandiosidade de Jesus é o que mais importa. Mas a gente sabe também que quanto mais elevado, mais harmoniosa a estrutura física, né, que o espírito se apresenta. E com Jesus não poderia ser diferente. A harmonia faz parte da beleza de Deus, né? Ah, ele colocou aqui, esse documento foi encontrado no arquivo do Duque de Casadini, em Roma. Essa carta, onde se faz o retrato físico e moral de Jesus, foi mandada de Jerusalém ao imperador Tibério César, em Roma, ao tempo de Jesus. Ou seja, essa carta ela foi descoberta, não é do meio espírita, né? Ela foi descoberta por estudiosos. E ela está até hoje, não vou saber dizer onde, mas ela existe até hoje em exposição, se eu não me engano. Depois eu vou pesquisar para ver. Mas vamos ver se a gente consegue colocar o link lá para vocês lerem. Eu já li ela, é maravilhosa. Obrigada, Ricardo. Ah, ele Nós colocou o falamos, link aí, né? ó. Elane, nós não falamos dessa carta há umas 2 ou 3 semanas, né, que o André fez um comentário sobre e que você falou que realmente era muito linda. Sim, foi, O André verdade. ficou até de colocar também, mas ele nunca colocou, e eu ia pedir o Ricardo para colocar no grupo, que eu fiquei curiosa para ler. E se eu não estou enganada, o André disse que ela se encontrava na Basílica de Roma, essa carta. Quando nós comentamos sobre, foi isso. Você está lembrada, Elaine, que ele falou isso? Tô lembrada que ele falou isso. Você falou agora, eu lembrei. Ele falou sobre essa carta, é maravilhosa. Muito bom, amores. Quem quer fazer a nossa prece para a gente encerrar? Ah, rapidinho. O Brito, eu sei que. Brito, só um minutinho, tá? Que eu sei que já vai chegar a hora do seu estudo. Eu falei que eu ia falar no final, porque ia estar todo mundo reunido. É o seguinte: eu vou fazer uma proposta semana que vem para a gente mudar um pouco o perfil do nosso estudo. De que forma? Fazer um teste da gente não ler mais linha por linha. Eu vou destacar os trechos que eu acho que vão ser mais importantes para a gente estudar, porque é uma parte muito grande, né?
Mas eu acho que a gente pode ir destacando os trechos e aí a gente faz a leitura, cada um faz a sua leitura. Vamos fazer um teste. Semana que vem eu vou começar a fazer desse jeito. Vamos fazer um teste para ver como é que a gente vai se sair. E aí depois a gente faz uma avaliação no grupo para ver se vai dar certo, tá bom? E se o grupo entender que não ficou bom, não ficou legal, a gente retoma no formato anterior. Tá bom, amores? Kátia, faz a nossa prece, meu amor. A vantagem é que as pessoas que amam tanto esse livro, como muitos aqui, vão suportá-los, né, a estudar o livro na íntegra. Eu faço, mas a cachorrinha vai latir aí, tá? Tá. Não tem problema não, Catinha. Vamos, então, agradecer aos amigos espirituais, essa força que tanto é transportada aos nossos corações para nos auxiliar em nosso crescimento, nos trazendo tantas emoções, esse entendimento que nos coloca frente a frente ao Mestre Jesus, que com seus exemplos vem marcar em nossas vidas o caminho do bem, o caminho ao qual devemos seguir, e muitas vezes, pelo orgulho, ainda hesitamos. Que possamos, Senhor, estarmos junto a Ti e representar a Ti diante de todos aqueles que cruzarem o nosso caminho. Que possamos usar da humildade, da perseverança, da paciência, a cartilha de nossas vidas para um dia sermos homens de bem. Que assim seja. Assim seja, Que Senhor. assim seja. Amém. Obrigada, querida. Amado, ótimo estudo para Um vocês, beijo. viu? Boa noite. Tchau, Fiquem com tchau. Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite.